A ação cura, a inação adoece. Hoje eu vou compartilhar com você um exercício para você fazer, para colocar em prática as 3 primeiras dicas que eu dei aqui a respeito de você construir nesses 52 dias que nós estamos trabalhando uma transformação em alguma área da sua vida que você deseja muito. Então vamos lá, eu trouxe um exemplo, eu vou trazer o exemplo aqui de Neemias. Se você tem a sua Bíblia em casa, ou pode consultá-la na internet, você vai conhecer a história de Neemias e olha como se encaixa cada uma das partes, desde lá o primeiro vídeo que eu apresentei para você, e aí você vai entender e aí você vai poder aplicar isso para a sua realidade, para aquela área que você quer de transformação. Então vamos lá. A primeira coisa que Neemias fez foi identificar uma necessidade. Então ele fez perguntas para ele, né? Para as pessoas que chegaram com notícias, ele se interessou, ele fez perguntas. E aí surgiu uma necessidade. Olha, lá em Jerusalém os muros estão caídos, as portas foram queimadas, e o povo que está lá está em grande aflição e sofrimento. Necessidade. Então você tem que identificar alguma área da sua vida, alguma necessidade, ok? Depois, o que Neemias fez? Ele foi impactado por aquela necessidade. Então, o texto lá da história de Neemias conta que ele chorou, ele se sentou, ele se lamentou, e depois ele ficou em torno de 3 meses a 4 meses orando e planejando como que ele vai sair daquela situação, como que ele resolveria aquela situação. E agora, depois que ele fez isso, ele teve uma oportunidade, ele se preparou, ele se planejou, ele sabia a realidade atual, ele sabia o que ele queria terminar o muro, ele queria refazer as portas, e ele queria que o povo se sentisse emocionalmente e espiritualmente curado, e foi isso que ele fez. Então ele estava trabalhando normalmente, a vida dele acontecendo, ele era copeiro do rei, e ele trabalhava normalmente, ele fazia as coisas. De repente, um dia, o rei chega para ele e fala assim: Neemias, você está aqui, você está triste, e só pode ser coisa do coração. O que aconteceu? Aí Neemias fala assim: como eu não estaria triste se na terra dos meus pais os muros estão quebrados, as portas estão queimadas e o povo está em grande sofrimento? E aí o que ele faz? Ele apresenta um planejamento, um plano, uma jornada completa do que fazer. Então, se você entender isso, nós estamos no 4º dia, o dia 49, se você entender que você precisa identificar a necessidade, onde está doendo, onde você precisa de restauração, você tem que ser um cientista de si mesmo, e você tem que investigar. Peça ajudas a outras pessoas que mais te conhecem, mas você precisa identificar essa necessidade. Ao identificar essa necessidade, você precisa começar então qual é o impacto disso? O impacto dessa necessidade existir e como seria se essa necessidade fosse suprida. É a visão que você precisa ter. É o que eu falei no vídeo de ontem. Eu falei sobre o quebra-cabeça, sobre a imagem do quebra-cabeça. Você não pode ficar só no problema, você tem que visualizar aquele problema resolvido. Você tem que visualizar a sua meta alcançada, você tem que visualizar a situação que está acontecendo no futuro, aquela visão que você tem do problema solucionado. Neemias tinha isso com clareza. Tanto tinha que quando o rei perguntou para ele: o que você quer? Ele já tinha um plano. Olha, eu quero madeira, eu quero cartas para passar em tal lugar, porque eu preciso de autorização, eu quero um local para eu poder ficar. E ele foi ali e apresentou o passo a passo de tudo, ao ponto de, antes de sair da presença do rei, ele já tinha definido: ó, eu vou agora e volto tal dia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A vida é como quebra-cabeça, você tem que ter uma imagem da solução dessa necessidade, você tem que ter uma imagem, uma visão de futuro, daquele futuro que você deseja. E quando você tem essa visão de futuro que você deseja, o dia de hoje faz parte daquele futuro que você deseja. Então,
O que você decidir hoje, o que você escolher hoje, o que você falar hoje, o que você fizer hoje, tem que contribuir para o alcance dessa visão, dessa imagem de futuro, da solução daquilo que você quer, da transformação que você quer. Como você se vê sendo transformado nessa área que você precisa de transformação? É isso que nós estamos tratando aqui nesses 52 dias. E hoje é o dia 49. Boa reflexão para você. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço.